colocada nos pés de Paulo. E até então, Paulo consentia com aquilo. Paulo consentia com o assassinato, ali era um assassinato, que Estevão foi apedrejado, e ele consentia. Por quê? Porque ele era a pessoa que ele acreditava que o que ele estava fazendo era correto. Ele acreditava que o que ali estava acontecendo era para resguardar as coisas de Deus. Mas como nós sabemos, todos nós, Deus tem um propósito em nossa vida. Uma hora ou outra, Deus vai alcançar o coração de cada um e mostrar. Se você não estiver no caminho correto, Ele vai colocar você no caminho correto. E mais à frente, mais à frente, a gente vê que quando Paulo, ele recebe ali, ele vê aquele crescimento, aquele alvoroço daquelas pessoas que seguiam a Cristo crescendo, e ele ficou com medo, falou: esse povo vai acabar derrubando as coisas de Deus, eles vão acabar distorcendo as palavras de Deus. E ele procurou o Sinédrio, com aquele coração mesmo de fazer justiça ao nome de Deus. E ele conseguiu, a gente sabe que ele conseguiu cartas para poder perseguir o povo de Deus, para poder trazer eles presos até Israel. E aí ele conseguiu essa carta para ir até Damasco, para poder perseguir o povo e trazer o povo todo preso, homens, mulheres, crianças, o que fosse. Ele traria preso porque ele achava, ele entendia que aquele povo não estava pregando a verdade. E a gente vê como Deus trabalha no coração das pessoas. Aí, mais um pouquinho na frente, a gente vai seguindo a página adiante, em Atos 9, de 1 a 5, a gente vê, a gente vai ler sobre a transformação, a mudança da vida de Saulo, onde ele passou de Paulo e Saulo. A gente vê que Paulo é um nome herdado, dos romanos, mas o Saulo vem da origem dele, que os estudiosos dizem que foi uma homenagem, ao primeiro rei de Israel, que é Saul. E diz assim, Atos 9, de 1 a 5. Saulo, respirando ainda ameaças e morte. Olha para você ver o que passava no coração de Saulo. Ele respirava ameaças e morte ao povo de Deus. Contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele expediu cartas para sinagogas de Damasco, a fim de que, em caso achasse alguns que eram do caminho, o problema aqui é a vista mesmo, viu, pessoal? Só um minutinho. Alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí a gente percebe aqui nessa leitura também que Deus diz bem assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Saulo, naquele momento, Cristo já estava morto, ele não estava perseguindo Cristo, ele estava perseguindo quem? Os seguidores de Cristo. Então, para vocês verem quanto que Deus tem essa consideração a cada um de nós. Então, se mexeu comigo, mexeu com Cristo. Se mexeu com vocês, mexeu com Cristo. Porque o amor que Ele tem por cada um de nós é enorme. Por isso que Ele disse: Saulo, por que me persegues? Porque estava perseguindo o povo de Deus, E a gente vê que ele, a partir dessa conversão, que ali ele teve esse encontro com Deus, somente ele ouviu essa voz, os outros ouviram, mas uma voz que eles não entenderam nada. Mas ele sim, Saulo, ele entendeu, porque aquilo era para ele. Porque Deus necessitaria dele para a obra. E a gente vai um pouco mais à frente estudar e ver
como é a grande transformação das pessoas, porque uma pessoa que era uma pessoa de posses, uma pessoa que tinha uma vida de, como se diz, mordomia, porque a vida dele era uma vida boa, e de um momento para outro, a pessoa que realmente, eu sempre falo isso, irmãos, nós, para sermos um verdadeiro cristão, a gente tem que ter a nossa vida transformada realmente. Não é só simplesmente da boca para fora. Porque muitas das vezes as pessoas falam, se batizou, ok, já está salvo, já está. Não. Simplesmente você se batizou, você só renasceu de novo. Você tem uma nova vida para você tocar à frente. É uma nova caminhada com Cristo. Você dali à frente, você vai tocar a sua vida e guiar a sua vida de conformidade com tudo aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. A sua vida não será mais a mesma que você teve antes. Mas podemos cair? Sim, podemos cair. Podemos fraquejar? Sim, podemos fraquejar. Mas uma coisa nós devemos ter sempre em nossas mentes: nunca desanimar do nosso principal foco, que é Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer em nossas vidas, nunca desanimamos. A gente vai ver que Paulo passou por várias provações na vida dele, mas ele nunca desanimou, porque o sonho de Paulo era um dia conhecer a Cristo pessoalmente.